Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Eu ia falar sobre o que o Rodolfo abriu o nosso podcast falando do caso que ficou conhecido no Brasil, no mundo, que foi a cusparada. Como que você olha para aquilo hoje? Você se arrepende? Você fala, pô, mesmo que eu não goste, odeio o Bolsonaro, tudo que ele representa, deveria ter agido de outra forma, ou aquilo foi um ato de rebeldia mesmo na hora? Como que você olha para aquilo e trata hoje? Olha, cada vez mais eu tenho orgulho, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo de nada nessa vida, eu só me arrependo do que eu não fiz. De tudo que eu fiz, eu sou muito orgulhoso. Deixa eu te dizer, aquilo tem um contexto, aquilo teve um contexto. Tá. Eu estava sob uma violência extrema, que as pessoas só têm noção, ou mais ou menos noção, agora. Né? As pessoas, e porque a gente tem conhecimento agora de tudo, Sim. ou de quase tudo. Né? O Alexandre de Moraes, o ministro Supremo, ou seja, ele hoje tem uma noção da violência que eu estava vivendo sozinho como indivíduo, e como indivíduo que não tinha as prerrogativas, nem a proteção institucional que Alexandre de Moraes tem. Eu era o cara que ia comprar meu papel higiênico no supermercado. Então eu estava sob uma violência extrema, o país estava começando uma polarização radical, né? A votação foi literalmente... O Eduardo Cunha fez um espetáculo para humilhar Dilma e ele dividiu a esplanada literalmente em um lado e outro, do lado os pretos, pobres, pardos de vermelho, do outro lado os brancos com champanhe e ônibus ricos, né? A favor do impeachment. Eu tinha... Uma semana antes eu estava na UTI, pouca gente sabe disso, eu estava na UTI, porque eu tive uma laceração do esôfago. Eu tive que fazer uma cirurgia e eu disse para Noêmia e para Flávio, meus amigos, que eram meus assessores, eu falei, vocês não deixem isso sair da imprensa. Aviso ao hospital que se sair alguma coisa na imprensa, eu processo. E por que eu não queria que saísse na imprensa? Porque a energia contra mim naquele momento era tão medonha que era capaz de que eu não saísse daquela UTI, que eu morresse. A energia negativa que eu mandar. Nossa, o país me odiava naquele momento. Me odiava por causa das mentiras. Eu estava uma semana na UTI, aquela noite foi uma noite horrível em que a emissora de maior audiência no Brasil decide suspender a sua programação para fazer transmissão ao vivo, para humilhar uma mulher honesta, uma mulher que sofreu tortura na ditadura, uma mulher que lutou pela democracia, que esse bando de filho da puta gozam da democracia por causa de mulheres como a Dilma, uma mulher honesta, humilhada por uma mentira. Uma mulher que você criticou aqui. Critiquei. Exato. Sim. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Exato. A isso crítica que é importante dentro do campo saber. Claro, da política. É sobre a injustiça, sobre ser justo. Claro. Então, naquela noite, com aquela misoginia, com aqueles homens horríveis dedicando voto ao papagaio, estourando... Nossa, esse dia deve ter sido... Não, vocês não têm Foi ideia. Foi insalubre assistir, imagina estar lá. E sendo eu. Então, eu tive um transe. Quando eu fui insultado por ele, quando ele me insultou na volta do meu voto, eu entrei num transe. Eu não lembro. Eu lembro porque tem as imagens, mas minha memória apagou. Caramba. Eu só tenho depois, quando eu estava voltando e sentei do lado de Chico Alencar. Em choque, assim. Mas, naquele momento, claro, né? Veja, o avô de Collor de Mello matou uma pessoa dentro do Senado. Os deputados trocam socos e insultos dia sim, dia também. Isso não é uma questão. Não é uma questão porque eles são homens héteros. Um homem gay não pode ter uma atitude dessa, como as mulheres não podem ter porque elas viram histéricas. Um homem gay não pode ter um ato de bravura, porque esse ato de bravura não é lido como um ato de bravura. Aí é lido como falta de educação, destempero, ele deveria ter se controlado. Cara, eu era vítima de um assédio há 8 anos, sob os olhos dos meus colegas, sob os olhos da imprensa. E sabe o que é que essas pessoas faziam? Quando o Bolsonaro me xingava de queima-rosca atrás de mim, elas riam. Elas riam. Ou seja, quando eu, enfim, na gota d'água, reajo de uma maneira pragmática, porque é assim que tem que fazer, cuspindo na cara de um fascista... Que tinha acabado de enaltecer um torturador e me insultado, aí eu viro o problema. Naquele momento, os intelectuais de esquerda, porque nós temos intelectuais de esquerda muito covardes,
e também muito oportunistas, que gostam, têm essa carência de aparecer e querem essas migalhas de aparecer em programa de televisão, todos eles se calaram quando não me criticaram. As duas únicas pessoas intelectuais de peso que eu respeito que escreveram textos me defendendo foram a filósofa Márcia Tiburi e José Eduardo Agualusa, escritor angolano, que de lá de Angola escreveu um texto incrível no jornal Globo dizendo: o gesto de Jean Willis é um gesto que, à medida que a história for passando, ele vai virar um gesto simbólico, como outros grandes gestos, como aquele estudante que fica na praça da Paz Celestial na China, que ficou na frente dos tanques, como a Rosa Parks, que se recusou a sentar no banco para negros, como o atleta nas Olimpíadas que fez o gesto dos Panteras Negras. Ou seja, ele me colocou meu gesto num dos grandes gestos da história pela liberdade, pela emancipação, pela justiça. E eu concordo com ele. Eu não me arrependo. Não me arrependo. E acho que se mais pessoas colocassem um risco, um traço vermelho, dizendo daqui você não atravessa, o fascismo não teria avançado tanto. Nossa, cara, perfeito. Talvez se tivessem visto o gesto da maneira como ele deveria ter sido visto, ele não teria sido eleito e não teria nem ter a possibilidade política de se colocar nesse lugar. Ele deveria sair dali preso. Preso, exato. Um país sério, um cara... num país, exato. Preso, ele seria numa preso. Democracia consolidada, o cara vem aqui, não vota, elogia um cara que matou e torturou. O torturador da mulher que estava sendo deposta por uma mentira, que eles sabiam que era uma mentira. Tudo muito grave. Claro, a imprensa naquele momento, como eu disse, né, ela é muito antipetista, então ela fez aí todos os colunistas, todos, sem exceção. Mas aí eu vou dar especial atenção à Vera Magalhães, porque ela é péssima. E aí ela estabelece uma comparação dizendo que Bolsonaro era mais democrata do que eu. É inacreditável. O cara que elogiou um torturador de Dilma, como aquela sujeita antipetista, filha de militar, plutocrata, ilimitada intelectualmente, ela disse isso. Eu guardei o print, tá guardado. Quando ela criticou, quando enfim, a imprensa rompe com o Bolsonaro por causa da pandemia, cada vez que ela tenta pousar de democrata de pandemia, eu boto o print. Querido, a minha arma é o que a memória guarda. Lembra daquele personagem de Game of Thrones, Arya? Claro. Eu sempre me perguntava quem eu era naquela história. Se eu era Jon Snow, tinha uma coisa... Você era Arya. Se eu era Sansa, no fundo eu era Arya. E que é uma das minhas personagens favoritas, cara. E eu tenho uma lista, inclusive ela viveu o exílio como eu. Aquele arco que ela chega naquela cidade do Sem Face lá. Em Bravos. Em Bravos, é um dos meus arcos favoritos. A Sansa passa a maior parte do tempo no exílio. Exatamente. Onde ela aprende a arte de ter muitas faces. Mas então, eu acho que você tá mais pra Tyrion. Porque você é o cara que é colocado como diferente num lugar e completamente julgado por todos. Tem aquele julgamento do Tyrion, que é espetacular, né? Não tô cometendo nenhum spoiler aqui, uma série que já acabou há anos. A série já terminou. Aquele julgamento que ele é acusado de matar o próprio sobrinho e tal, e ele fala, não é contra mim, eu salvei vocês semana passada, se não fosse eu, todo mundo tinha morrido nessa caralho aqui, e hoje vocês estão me acusando. Eu te vejo muito mais como esse cara, assim. Eu me sinto uma mistura dos dois. Uma mistura de Tyrion com Arya. Com Arya porque eu tenho minha lista. Você tem a sua lista negra. Cara, e você falou uma parada que eu tava pensando aqui, e é isso, assim. Esse ato que você teve vai ser lembrado nos livros de história do futuro, sim. Vai sim. A gente vai olhar e falar, caralho... Porque não foi cara foi eleito, mas é isso aí, velho. Fomos todos nós, cara. Aquilo ali, quando a gente olhou aquilo, e mesmo com a imprensa hegemônica pintando aquilo como algo não civilizatório, né, a gente olhou e falou, cara, era tudo que a gente gostaria de ter feito e tal. E depois, com a pandemia, mais gente teve vontade de fazer aquilo, né? Quando as pessoas começaram a perder seus parentes, seus pais, seus avós, seus filhos, para a pandemia de Covid, por causa dele, as pessoas, muita gente disse isso, olha, na época eu critiquei você, mas hoje eu adoraria ter feito a mesma coisa.